Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite. Hoje é 8 de setembro de 2025 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Nesta caminhada de todas as segundas-feiras que a gente se encontra para falar de leite, para falar dos diversos assuntos que rondam o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, a gente estabelece muitos contatos, recebe muito carinho das pessoas e eu gostaria de mandar um especial abraço para a Nicole Preichlak. A Nicole é filha do meu amigo Nicolau e também da minha amiga Regiane Preichlak, do município de Céu Azul, produtores de leite de uma tradição enorme. E quando a gente fala de crianças, realmente é grande a emoção. Dizem para mim, os seus pais me disseram na semana passada, que ela, quase em todas as segundas-feiras, ela fala que é segunda-feira e imita o início tradicional da minha fala de abertura do Conversa com Leite. Então fico muito feliz pelo carinho, pela amizade de vocês, em especial da dona Isabel Preichlak, que é uma das grandes precursoras do leite no oeste do Paraná e que continua firme e forte à frente da família, juntamente aí com o Nicolau, que assumiu há muito a atividade e que continua dando um show de produtividade. Muito obrigado pelo carinho e amizade de vocês, e as crianças sempre nos encantam. Sempre é bom falar de quem tem no brilho dos olhos e uma semente plantada no leite desde os primeiros anos de vida, porque, sem dúvida nenhuma, é a garantia de um futuro feliz, de uma sucessão familiar e, principalmente, de prosperidade. Fala-se muito nas últimas semanas, inclusive dediquei o programa da semana passada inteiro para falar, fazer breves análises sobre mercado, e às vezes a gente é rondeado por uma série de informações que mostram um certo negativismo, tendências de baixa, e por um instante a gente até fica pensativo, confrontado com algum nível de desânimo, e isso faz com que realmente a gente pense em desistir ou às vezes se pergunte, será que vale a pena tanto investimento, tanto tempo despendido para a atividade? Mas quando nós olhamos o leite a médio e longo prazo, a positividade financeira é relevante. O leite é sim um bom negócio. E talvez a grande razão de muitas propriedades que ao longo do tempo, sobretudo num passado não muito distante, acabaram por fechar as portas, por sair da atividade, talvez não sejam necessariamente os números, mas sim a ausência do encantamento das crianças.
a ausência do sentimento de pertencimento e de assumir a missão da continuidade da vocação do trabalho leiteiro na história da família. Então, quando a gente escuta a movimentação de crianças que, de uma forma bastante singela e grandiosa ao mesmo tempo, manifestam gosto pela atividade, gosto por informações da atividade, sem dúvida nenhuma é garantia, conforme já disse aqui hoje, de um futuro feliz e de continuidade. Meus amigos, eu tive a grata satisfação de estar no município de Manoel Ribas na semana passada, num encontro especial com produtores, onde nós falávamos sobre decisões da atividade leiteira baseada em números. E os amigos que lá me convidaram, a equipe da Agrovet, teve sem dúvida nenhuma uma missão bastante árdua, que foi reunir os produtores e tivemos, pelo menos falo de mim aí, uma satisfação muito grande e vejo um resultado muito positivo na empolgação das pessoas no conhecimento financeiro, no conhecimento de números. E também por essa razão, o Conversa com Leite de hoje vai ser relativamente curto, porque logo em seguida vou convidar a todos vocês para entrarem em uma live, não um podcast, mas sim uma live, com talvez o maior entendedor de gestão financeira do mundo, Gary Spiorsky, estará sendo entrevistado na Hordes Dairyman Brasil, que vai começar daqui a pouquinho. Vou mandar o link aqui no final do nosso programa. Mas na semana passada, neste mesmo dia que tivemos em Manoel Ribas, eu pude entrevistar o meu amigo, produtor de leite, médico veterinário, nutricionista de campo, William Warmling. Conversamos pontos interessantíssimos sobre o leite que eu terei total satisfação em estar apresentando para todos vocês agora. Conversa com Leite hoje está no município de Manoel Ribas, importante região leiteira do estado do Paraná, para conversar com o médico veterinário, extensionista e consultor de campo com vasta experiência, William Warmling. William, obrigado por ter aceitado o meu convite. E eu que agradeço o convite, é uma experiência muito boa a gente estar batendo um papo aí. Sempre o Conversa com Leite, a gente conversa muita coisa boa, a gente aprende demais com os amigos que aceitam conversar com a gente e sem dúvida nenhuma é para isso que o programa existe, né? Para boas informações. Conta um pouquinho da tua história para a gente, William, com a atividade leiteira. A minha história com a atividade leiteira ela começa já desde a minha família, dos meus pais, dos meus tios. Fui nascido e criado em sítio e sempre foi na atividade leiteira. Aos 14 anos, saí de casa para trabalhar prestando serviço para um tio meu com vaca leiteira. Isso em 2004. Em 2009, comecei minha trajetória como colaborador da Agrovet, também sempre focado no produtor de leite. Em 2015, entrei na universidade, onde comecei o curso de medicina veterinária, me formando em 2021. E aí começamos o trabalho mais dedicado à gestão e às vacas de leite, atividade leiteira especificamente. Pela tua história, você já entrou a estudar veterinária por causa de vaca leiteira. Sim, sim. E também vendo que era uma necessidade no ramo de serviço que eu atuo até hoje. Hoje, considerando aquilo que você via na atividade, logo nos teus primeiros anos de trabalho, você que nasceu numa família de produtores, para o que a gente vê hoje, sei lá, um tempo histórico aí, sei lá, 25 anos, por exemplo, o que mais te impressiona, que não tinha naquela época e tem hoje? Coisa que se você fosse sei lá, há 25 anos atrás, as pessoas te contassem que existe e você não acreditaria. O que mais impactou ao longo do tempo aí de novidades? É a evolução, né? É a produção. É a produção, com certeza. Quando a gente era criança lá no sítio, a gente tirava 7, 8, 10, 12 litros de leite na vaca, a gente já estava satisfeito. E isso foi evoluindo gradativamente. Com o passar do tempo, essa produção foi aumentando, e hoje a gente vê uma produção muito, muito grande, com muita informação, abundância também, né?
Sim. Ao longo desse tempo, eu imagino que não foi diferente em Manuel Ribas. Muita gente ficou pelo caminho. Se for ver, isso é estatística do Brasil, né? O número de produtores do início do nosso século XXI para hoje, os dados oficiais mostram que em torno de 70% dos produtores pararam, mas a prática em algumas micro-regiões, a realidade mostra que esse número foi bem maior. O que, na tua visão de produtor e técnico, foi o principal motivo de tanta gente ter fechado as portas? O não entendimento ou não acompanhamento dessa evolução, não ter colocado em prática os conceitos que vêm aparecendo com o passar do tempo, com a evolução da atividade leiteira. A gente acaba esbarrando muitas vezes na mesmice de não focar na evolução, e ficar sempre no mesmo. Com o passar do tempo foi tirando muita gente da atividade. E essa mesmice também acaba muitas vezes não estimulando as futuras gerações das propriedades, né, que foi passando de pai para filho, e o filho não pegou o mesmo gosto da atividade. Talvez por essa evolução não ter acontecido da maneira que deveria. Não adotar tecnologia e não encantar a sucessão. Isso. São razões, e possivelmente seja por aí mesmo, né? Pelo fato de eu trabalhar a nutrição, você também, somos nutricionistas de campo, eu não sei se eu estou errado nesse pensamento, e até vou te fazer essa pergunta e esteja à vontade para discordar de mim, mas eu enxergo que ao longo do tempo, os avanços de média de produção, eles sempre foram puxados pela genética. Primeiro, falar dos anos 80, anos 90, aí, a popularização da inseminação artificial, que deu um grande salto, balizando a genética média das propriedades, e aí a nutrição tendo que correr atrás para atender essa vaca mais exigente, a ambiência, a própria sanidade nos protocolos de prevenção de vacinas, assim por diante, né? E dentro dessa realidade hoje, a gente percebe um outro grande salto, que tem sido a tal da genômica de fêmeas. Hoje em dia, a gente tem visto vacas que aparentemente, principalmente primíparas, estão entrando nos rebanhos e superando, e até digo superando de uma forma muito marcante, a produtividade das múltiplas, segunda, terceira cria para diante. Será que nós vamos ter que correr atrás de novo quanto nutricionistas? A genética novamente está puxando à frente e as demais disciplinas vão ter que correr atrás, cara? Eu acredito que sim. Quanto mais a genética evoluir, mais eficiente a gente tem que ser nos processos que envolvem a cadeia leiteira. Eu acredito que na nossa região mesmo, a gente vê os produtores que têm a média mais alta, que têm a maior rentabilidade no seu negócio, são aqueles produtores que entendem o processo, que entendem o conjunto de coisas que a gente precisa fazer para ter essa média. Uma coisa está amarrada na outra, né? Eu acredito que sim. Então, as melhores médias aqui, quem entende o que seria o ideal, enquanto o que eu vejo como técnico é o conjunto. Cada parte desse conjunto influencia na produção, na grande produção de leite, nas médias altas, no rendimento. Então, a gente tem que entender que uma propriedade boa, ela tem que ter uma boa forragem, uma boa gestão nessa forragem, no processamento, no armazenamento. A gente precisa ir atrás de bons índices zootécnicos, principalmente reprodutivos. A gente precisa ter uma boa ambiência que facilite esse manejo, que dê o conforto para a vaca que ela realmente precisa para expressar esse potencial. E o que é mais importante é a gente entender o ciclo da lactação da vaca. Então, eu acho que quando a gente entende esse pacote agregado à evolução genética e a gente atende esses fatores, é que a gente consegue sempre estar contribuindo com mais produção. Então, nós, enquanto nutricionistas, a gente tem que entender o contexto geral. Eu acredito nisso. Uma das coisas que tem me chamado a atenção de 2 anos para cá são propriedades que têm atingido 50 litros de média.
Algumas já conseguindo performar durante o ano inteiro, sem baixar de 50. Inclusive, uma delas eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de entrevistar. E eu acompanho, conheço o teu trabalho e sei que você, dentro dos teus clientes, de onde você faz o serviço nutricional, você também já tem um caso de fazenda que passou de 50 de média. Inclusive, quero entrevistá-los em breve também. O que eles fazem de diferente? Que avançaram para um patamar desse de produtividade. Foi justamente o entendimento desse contexto de ajuntar pontos que a gente... Porque a gente sabe, né, Juliano, para tirar 30, 35 litros não é uma dificuldade muito grande. Mas daí para frente é o conjunto de ajuste, né? Então, principalmente o que foi feito nessa propriedade foi acertar as transições, onde a gente dava condição da vaca passar de uma fase para outra com o mínimo impacto possível. Essas vacas comerem bem no pós-secagem imediato, fazer uma boa transição da vaca seca para a vaca pré-parto, fazer uma boa transição da vaca pré-parto no pós-parto imediato. Existem muitos fatores que a gente pode interferir no manejo, na nutrição, no conforto. Então, é um conjunto, esses conjuntos que fizeram a diferença. Quando o produtor entende isso, ele consegue separar essas fases da lactação da vaca, ele tem sucesso. Lógico, desde que tenha comida boa, genética boa, um manejo bom, isso tudo é de extrema importância. Então, o entendimento do conjunto, para mim, é o fator primordial para fazer essas médias. Aplicar na prática o que cada fase precisa, não negligenciar nenhuma delas. E nada de extraordinário que venha de um super aditivo ou coisa assim, é simplesmente fazer o que a vaca precisa. Exatamente. A realidade de agora para diante, a gente falava de propriedades que pararam por não adotar tecnologia, não encantar a sucessão, e uma realidade extrema agora no outro lado da moeda, quem está tecnologicamente muito bem, as vacas mostram isso, né? Propriedades com produções altíssimas. Você acredita que 2025 para frente ainda muita gente vai parar ou a tal da consolidação, aqueles que aguentaram até aqui vão para frente, ou muitos ainda vão ficar pelo caminho? Qual que é a tua percepção especificamente na tua micro-região? Aonde você atua? Eu acredito que sim, muita gente vai acabar saindo da atividade, principalmente aqueles que não têm o hábito de rever o seu negócio, de medir a sua margem de lucro, e aqueles que não têm assim um planejamento a longo prazo, porque são coisas que andam juntas. A gente planejar o futuro e avaliar o presente para ver se a gente vai ter condição de continuar na atividade ou parar. Então, a lucratividade da atividade representa muito se isso vai adiante ou se não vai. Então, aquelas pessoas que não têm o hábito ou como um primórdio de medir como está a sua atividade, a lucratividade dela, eu acredito que as chances delas prosseguirem por muito tempo, quando a gente encontrar aí uma diversidade, um deságio entre a relação de preço de leite e o custo, talvez, dos grãos, da dieta em si, eu acredito que agora é um momento muito favorável. Quando esses pontos se desequilibrarem, muita gente vai parar com a atividade por falta de um planejamento, talvez, financeiro. Porque a nossa região aqui, ela é uma região onde tem muitas pequenas e médias propriedades. Então, e vem passando de pai para filho, e estão na atividade. Muitas vezes não é uma atividade muito profissionalizada, com o objetivo de sempre estar medindo o rendimento daquela atividade. Ela vai se mantendo. Eu acredito que quando houver esse desequilíbrio entre um preço que baixe e um custo que suba, vai acontecer de muita gente sair da atividade. Quando chegar a tal das vacas magras, exatamente, muitos acabam não resistindo aí às pressões e concordo 100%. Às vezes a falta de conhecer os números e fazer uma tomada de decisão baseada na sua realidade, né, uma boa gestão, acaba complicando, né? Talvez dentro de
os serviços, enfim, técnicos, esse seja o que mais precise evoluir, mais técnicos estudando e se preocupando com isso, né? Talvez seja hoje a grande carência. 2035, daqui 10 anos, como é que você espera que seja a propriedade tua, da tua família, e como é que você enxerga que vai ser o leite? É tudo isso, como você mesmo diz, é um chute muito grande, né? A gente existem muitas variáveis até chegar nesse ponto, mas eu acredito que vai estar em 2035 quem sempre pensar na eficiência e sempre for se adaptando com as condições adversas que a gente vai encontrando nesse período até chegar nessa data que a gente coloca como um objeto de visão. Mas a minha esperança é que sempre estejamos produzindo mais e com rentabilidade, que a gente sempre se eduque mais e sempre está buscando conhecimento e aplicando e entregando resultado. Então, essa é a única garantia e a maneira da gente estar firme no leite em 2085. Você acredita que daqui a 10 anos nós vamos estar falando de fazendas com 60 de média? É uma grande interrogação. Se a gente geneticamente evoluir muito, a gente pode ver pelo que acontece em países que são mais desenvolvidos do que nós. Então, existem propriedades de 60 litros, existe, mas para chegar nisso requer muita dedicação. Eu, especificamente, sim, achando muita propriedade de 60 litros, eu não acredito. Poucas, se é que nós teremos. Muito interessante. Eu nunca me fiz essa pergunta, sabe? Porque realmente, cada 10 anos, a meta média das propriedades vem subindo, né? Eu sempre gosto de usar essa comparação. Primeiros 10 anos do nosso século, 2001, 2010, 30 litros era propriedade que estava já na primeira prateleira, estava no top. 2011 a 2020, as propriedades de 40 de média eram aquilo que a gente realmente se encantava e tinha como meta, né? E dentro dessa nossa década, aí, vamos dizer 21 a 2030, as propriedades de 50 litros já estão batendo as nossas portas, elas já estão aí, né? E de 21 aliás, de 31 a 2040, quem sabe 60 litros seja o alvo, né, cara? A gente vai ter que estudar muito e os produtores evoluir também, né? É uma corrente de pressão de número que faz com que seja sempre o objetivo de um pouco mais no ano que vem, né? É uma realidade. William, deixa um recado, uma mensagem que você gostaria que todos os produtores soubessem da tua visão técnica sobre a atividade e o que você diria se você estivesse presencialmente com o nosso público do Conversa com Leite. Produtores e técnicos. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Deixar uma mensagem para esse povo que é tão sofrido e dedicado, porque às vezes o povo entende que o leite é uma coisa fácil e não é. A gente precisa se dedicar nele 365 dias por ano, sábado, domingo, feriado, chuva, sol, quente, calor. A gente tem que se dedicar. Mas o que eu sempre falo é a dedicação, ela vem acompanhada com o sucesso, com resultados. E a gente sempre tem que se dedicar e medir o que a gente está fazendo, porque muitas vezes quando a gente está na atividade leiteira sem o intuito de ter lucratividade, isso vai consumindo a ambição da gente de estar na atividade leiteira. Então, a gente precisa ter leite com lucro. Então, a dedicação, um acompanhamento técnico, a busca da informação, saber aonde você está hoje financeiramente na atividade, onde é que você quer chegar daqui a 5, 10 anos, para mim é um ponto muito importante, porque a gente tem que ter uma ambição, a gente tem que ter uma visão de futuro
na atividade que a gente tanto gosta e se dedica, mas a gente tem que ter um lucro para a gente estar sempre motivado a continuar na atividade. Então, eu queria deixar a mensagem de a motivação junto com a dedicação e a visão da lucratividade da nossa atividade precisa estar em conjunto. E o resultado vem. E o resultado vem. William, obrigado por ter aceitado o meu convite. Deus Muito abençoe agradeço. muito. Sucesso na carreira. Muito obrigado. Meus amigos, um abraço. Até mais. Muito bem, meu amigo William, mais uma vez. Obrigado por ter participado, pela tua franqueza, pelo teu conhecimento. E nem sempre é fácil, senhoras e senhores, a gente falar o que pensa, a gente ser objetivo. E se tem uma característica que sempre é muito marcante no profissional do William, é a forma direta com que ele trata os assuntos e a seriedade com que ele entrega resultados. Então, se nós temos hoje, já em Manuel Ribas, propriedades rompendo aí os 50 litros de média, é muito para os profissionais do gabarito do William que estão incansavelmente buscando o melhor para suas propriedades, as quais presta consultoria, e sempre é bom, sempre enche nossos olhos ver resultados tão bonitos de produção. Por quê? Por detrás de propriedades que têm este desempenho em leite, nós sabemos que o rebanho está em uma condição de ambiente favorável. Nós sabemos que o rebanho está em uma condição de saúde também bastante potencializada, bem como os resultados reprodutivos também necessariamente estão bons. Nenhuma vaca desempenha em alto nível quando carrega algum desses pilares com algum tipo de problema. Portanto, mesmo sem conhecer, muitas vezes as propriedades de sucesso que a gente ouve falar, por detrás de uma média expressiva existe um animal bem cuidado e que está acima da média em praticamente todos os quesitos. Mais uma vez, William, a toda a equipe da Agrovet, obrigado por terem participado deste Conversa com Leite. Senhoras e senhores, curtam, compartilhem, divulguem os nossos canais, porque é de boas informações que o Conversa com Leite vive e tem a sua missão. Aos nossos patrocinadores Rumo Nutrição Animal, Fitobiotics, aditivos naturais para vacas leiteiras, bem como a Gelgás, produtos de extremo impacto quando o assunto são vagões forrageiros e desensiladeiras, a essas três empresas, meu muito obrigado por sempre estarem lado a lado conosco nesta grande empreitada. E como no início do programa já fiz este convite, vamos acompanhar a partir de agora a live com Gary Spiorski na página da Hordes Dairyman Brasil. Vale a pena porque talvez seja o maior conhecedor de finanças de leite do mundo. Estou curioso para acompanhá-lo e vamos cada dia mais evoluindo, aprendendo, crescendo na atividade leiteira. Senhoras e senhores, obrigado. Até na segunda-feira que vem. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.